2 anos investindo no GARI 11. E aí, será que valeu a pena? Será que eu tô tendo prejuízo na data de hoje? Será que vale continuar aportando nele? Todas essas perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Quando eu comecei a investir no GARI 11, ele era negociado como GALG 11, que era um fundo de logística, que tinha galpões logísticos no seu portfólio. E esse foi o motivo que me fez investir nele. Eu adoro o setor de logística, acho que é um setor que tem muito a crescer. E o mercado em si é muito otimista com o setor de galpões por conta do aumento de estoque dos e-commerces, né? Mas poucos meses depois eu recebi a notícia de que o GALG 11 seria incorporado por outro fundo da mesma gestora, né, a Guardian, com o nome de GARI 11. Essa fusão rolou porque o GALG 11 estava expandindo a sua tese de investimento para incluir ativos de renda urbana, que são espaços dentro da cidade que são alugados para redes de mercados, escolas, hospitais, bancos, restaurantes, enfim. Isso rolou lá em fevereiro de 2024 e embora muita gente tenha torcido o nariz, eu achei interessante. Óbvio que não foi por esse motivo que inicialmente eu investi no fundo, mas não me parecia uma má ideia. Então, não só eu mantive as minhas cotas, como aproveitei a queda para comprar mais e aumentar a minha posição. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, foi o que eu fiz com o meu dinheiro. Mas e aí? Será que valeu a pena? Será que eu ganhei ou perdi dinheiro nesse tempo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do motivo que os fundos imobiliários são tão populares. Dividendos. Hoje eu tenho 2.969 cotas que eu fui acumulando ao longo desses anos, né? Mas no primeiro mês eu comprei só 6 cotas. Por ser um fundo de base 10, é mais fácil acumular. E não se preocupe em ter muitas cotas logo de início. Lembra sempre que é um jogo de longo prazo. Vai comprando sem pressa que uma hora você vai ter uma participação relevante. E o efeito bola de neve começa a acontecer. No primeiro mês recebendo dividendos por essas 6 cotas, eu recebi 49 centavos ou então 8 centavos por cota. Eu comprei aqui ó, no primeiro dia, 4 no valor de 8,19 cada uma e no segundo dia mais 2 no valor de 8,28, o que me deu uma média de 8,22 por cota. Então, logo de cara, eu já tive um dividend yield de 0,97%, o que para um fundo de tijolo já é bem considerável, é muito acima da média. Nesse meio tempo, eu continuei investindo no GALG 11 até que em fevereiro de 2024 aconteceu a fusão e ele passou a se chamar GARI 11. E em março eu atingi o Magic Number, né, que é quando o valor que você recebe de dividendo já é suficiente para comprar uma nova cota do fundo. E foi bem aqui, em março de 2024, que eu recebi R$ 9,03. Ou seja, além dos meus aportes, eu já conseguiria, sem tirar dinheiro do meu bolso, comprar uma nova cota, que nessa época estava girando em torno de R$ 9. O preço justo da cota estava bem colado, mas era um fundo bom pagando bons dividendos, então ainda era uma oportunidade. Aí, em junho, eu recebi R$ 40,19, que já dava para comprar 4 cotas, levando em conta que cada cota estava custando R$ 9. E a bola de neve foi acontecendo. Mês após mês eu ia comprando mais e recebendo mais dividendos no mês seguinte, até chegar à marca de hoje de 2.969 cotas. Entendeu? É longo prazo. Eu comecei com 6 cotas, devagar, fui aumentando. Chegou o momento que com o que eu recebia de dividendo eu já conseguia comprar mais uma cota, depois 2, depois 4 e por aí foi. É longo prazo. É consistência, não tem segredo. Mas e aí? Eu ganhei ou não dinheiro com esse fundo? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender como um FII rentabiliza seus cotistas. O fundo imobiliário tem 2 principais maneiras de fazer o cotista ganhar dinheiro. Primeiro é com a valorização da cota, né? Se você compra por um valor baixo e essa cota ao longo do tempo fica mais cara, ela se valoriza. Essa diferença, caso você realize lucro, que seria vender as suas cotas, essa diferença vai para o seu bolso. Então, você ganha dinheiro caso essa diferença seja positiva e se for negativa, você perde. Como eu fui comprando ao longo do tempo e eu tenho a filosofia de comprar bons ativos mesmo com preço justo alto, desde que o meu preço médio não ultrapasse esse valor justo, eu acabei comprando muito desse fundo no segundo semestre de 2024, onde a cota estava por volta dos R$ 9, que é o preço justo dela. Na verdade, essa foi uma fase onde todos os FIIs estavam caros. Uns acima do preço justo, outros muito próximo. Enfim, não tinha tantas oportunidades assim. E como a gente sabe se o valor de uma cota de fundo é barato ou não? É só vir aqui em qualquer site de análise de fundo como o Clube FI e olhar esse indicador, o P sobre VP. Hoje o valor justo seria de R$ 9, mas ele está sendo negociado a 9,4. Então o PVP é de 1, ou seja, está com um valor justo, nem caro e nem com desconto. Só para exemplificar, o XPML11, que também é um fundo que eu tenho na minha carteira,
o valor justo da cota é de R$ 117,39, mas está sendo negociado a R$ 100,90. Ou seja, está com PVP de 86, está com desconto. É mesmo que você comprar uma nota de R$ 100 por R$ 86. Se o fundo é bom, vale a pena. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo falando da minha experiência com XPML, deixa aqui nos comentários. Voltando ao Gary 11, como ficou meu preço médio nessa trajetória, nesse tempo todo? Olhando aqui no site da corretora, a gente pode ver que ele ficou em R$ 9,00. Somando todos os valores que eu paguei e encontrando a média, esse é o meu preço médio. Como hoje a cota do Gary está sendo negociada a 9,6, significa que para cada cota que eu tenho, eu ganhei 6 centavos. Não é um resultado extraordinário se a gente olhar só para essa métrica, mas de qualquer forma eu estou tendo um pequeno lucro. Para ser mais exato, um lucro de R$ 192,69. Por isso é bom você saber por que você está investindo em determinado ativo. Se fosse para ter ganho de valorização, eu não investiria em fundos imobiliários. Acho bons ativos? Acho maravilhoso. Mas para valorização, olhando para a valorização, não são as melhores. Ações valorizam muito mais, Bitcoin, ETFs, FIIs de tijolo geralmente tendem a manter o valor das cotas bem próximo do valor patrimonial. Então você não vai ter grandes resultados com eles, esperando valorização das cotas, a menos que você compre bem abaixo do P sobre VP e espere a correção para o preço justo. Inclusive, esse é um bom momento para isso, tá? Tem muito fundo descontado. Na minha tese, eu invisto em FIIs para renda mensal. Essa sim é para mim a grande vantagem dessa classe. Valorização, eu olho para outra coisa. Mas David, como assim renda mensal? Todo fundo imobiliário de tijolo é dono de vários imóveis. Esses imóveis têm inquilinos que todos os meses pagam aluguel e parte desse aluguel é dividido entre os cotistas do fundo. Então, quando você investe num fundo como o Gary 11, todos os meses você recebe parte do aluguel que o Pão de Açúcar paga, o Carrefour, o Grupo Mateus. Esse aluguel é conhecido como dividendo, que é a principal maneira de gerar renda com os FIIs. Lembra que eu falei que no meu primeiro mês eu recebi 49 centavos? É exatamente isso. Não foi uma valorização da minha cota de 49 centavos. A cota continuou com um valor bem próximo ao que eu tinha pago. E mesmo que tivesse aumentado ou diminuído de valor, eu continuaria recebendo o mesmo valor todos os meses, porque ele é referente ao número de cotas que o investidor possui e não na oscilação do valor da cota. Não importa se o valor da cota oscilou para cima ou para baixo. Se você pagou R$100 em 10 cotas e recebe R$1 por cota, mesmo que suas cotas passem a valer de um mês para o outro R$50, você continua recebendo R$1 por cota, independente do valor dela. Por isso, é muito interessante comprar bons ativos que estejam com desconto, porque automaticamente você aumenta o lucro por cota, que é conhecido como dividend yield, que no caso do Gary, hoje está em 0,92 ao mês, ou 11,40 ao ano. Ou seja, se na data que eu estou gravando esse vídeo, você comprar uma cota do Gary, no mês seguinte você vai receber o equivalente a 0,95 do valor investido. Mas existe um segredinho aqui que deixa o jogo um pouco mais interessante. Lembra que eu falei que minhas primeiras cotas tinham sido compradas a um preço médio de 8,22, mas ao longo do tempo eu fui comprando por valores maiores? Pois bem, como o valor da cota não é fixo, existe também uma oscilação na média dos dividendos que é pago ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, em março de 2023 estava em 0,99, em julho de 2023 estava 0,89, em dezembro de 2024 1,8, ou seja, o dividend yield também oscila de acordo com o valor da cota. Quanto mais barato a cota, maior é o dividend yield. Por exemplo, o maior yield que a gente viu foi em dezembro de 2024. A cota estava custando R$ 7,30. E mesmo que o valor nominal da distribuição fosse o mesmo ao longo do tempo, em comparação com o quanto a gente estava pagando naquela época por uma cota, representava um yield maior. Veja que o valor pago pelas cotas se manteve o mesmo o tempo todo, que foi 8 centavos por cota. Tá, mas ainda não entendi onde você quer chegar. Vamos lá. Da mesma maneira que a gente, ao longo do tempo, vai construindo um preço médio no valor da cota, nós também vamos construindo um yield médio, que é conhecido como yield on cost, que é o quanto você pagou pelas cotas referente ao quanto você recebe de dividendo. E a brincadeira aqui é sempre tentar deixar esse yield on cost acima do dividend yield do fundo. Então aqui, ó, o dividend yield do fundo está em 11,40 e o meu yield on cost está 11,50. Dá para melhorar isso, mas eu preciso esperar que o valor da cota caia para eu poder fazer novos aportes. Isso não é um resultado ruim, longe disso.
mas dá para melhorar. Por isso, é muito importante comprar bons ativos com desconto, com valor abaixo do valor patrimonial, porque aí você vai construindo um bom preço médio e, consequentemente, um bom yield on cost. Olhando essas métricas, ainda vale a pena comprar esse fundo? No meu caso, não. Eu tô com um PVP muito próximo do valor justo e meu yield on cost também não tem muita margem para crescer. Eu tenho dentro da minha carteira fundos com muito mais desconto, onde eu enxergo uma melhor oportunidade. Então, nesse momento, eu estou aproveitando a queda de outros fundos para aumentar a minha posição e melhorar tanto o meu preço médio quanto o meu yield on cost neles. E o Gary 11 fica de stand-by. Ainda gosto muito do fundo, acho ele excelente, mas por uma questão estratégica, eu vou deixar ele na geladeira por um tempo até que ele volte a ser uma oportunidade. Mas por fim, quanto eu recebo desse fundo hoje e quanto eu já recebi ao longo do nosso casamento? Primeiro vamos olhar aqui na tabelinha que eu faço questão de todos os meses apontar manualmente quanto cada fundo me pagou. Isso tem um efeito psicológico muito positivo, viu? Ajuda demais a você continuar motivado. É uma forma de tangibilizar os seus resultados. Eu recomendo que você faça algo semelhante, mas vamos lá. No mês de agosto de 2025, eu recebi o valor de R$ 246,42, o que equivale a 0,8 por cota. E durante todo o período que eu invisto nele, eu já recebi R$ 2.763,67 livre de impostos. Isso mesmo, você não paga imposto sobre o valor recebido. Pelo menos por enquanto. Somando esse valor com a valorização das cotas que deu 178, nós temos um lucro de R$ 2.941,81 até esse momento, porque agora em setembro, nós já vamos receber mais dividendos. Com o tempo, o lucro vai aumentando. E falando em rentabilidade, só com o Gary eu tive um retorno acumulado de 11,02%. Para um FII de tijolo, tá ótimo, é uma rentabilidade bem legal. Olhando para trás, eu vejo que eu poderia ter feito algumas escolhas melhores, momentos mais interessantes de compra, segurado mais a mão em alguns momentos, ter esperado um pouquinho mais, mas, de modo geral, eu estou bem satisfeito com o resultado desse fundo na minha carteira. Lembrando que a gente deve sempre diversificar os nossos investimentos. Eu olho para fundo imobiliário pensando em renda mensal. O valor de cota, quanto mais baixo para mim, melhor, mesmo que eu tenha pago mais caro em algum momento. Se o fundo não perdeu o fundamento, se os imóveis dentro dele continuam de qualidade, eu quero mais que o preço da cota caia mesmo. É nessa hora que a gente tem que encher o carrinho. Gary 11, compensa comprar agora? Mesmo que o P sobre VP esteja no valor justo, o fundo continua consistente, pagando bons dividendos, com previsibilidade, com um portfólio muito bom e com zero de vacância. Do mesmo modo que existem outras oportunidades mais interessantes. Vai do que você busca nesse momento. Eu não invisto hoje porque já tenho uma posição relevante e porque dentro da minha carteira eu tenho outras oportunidades. Mas ele continua sendo um ótimo fundo. Mas me conta aí, você investe no Gary 11? Já conhecia esse fundo? Eu espero ter te ajudado de alguma forma e como forma de agradecimento, a única coisa que eu te peço é que você deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal.